Existe uma oração tão poderosa que o inimigo não consegue suportar nem mesmo as primeiras palavras. Uma oração que não foi escrita por homens, mas revelada pelo próprio Deus como um escudo indestrutível. Uma oração que não pede proteção, ela declara proteção. Que não suplica livramento, ela estabelece livramento. E hoje, neste exato momento, você está prestes a descobrir por que o Salmo 91 é conhecido no mundo espiritual como a oração que faz demônios recuarem antes mesmo de você terminar a primeira frase. Você já percebeu que existem batalhas que não foram travadas com armas visíveis? Que há ataques que acontecem no silêncio da madrugada, quando seus pensamentos se tornam um campo de guerra? Que existem perseguições invisíveis tentando roubar sua paz, sua saúde, sua família, seus sonhos? O inimigo não ataca sempre de frente. Ele prefere as sombras, os sussurros, os medos inexplicáveis que te acordam às 3 da manhã com o coração acelerado. Mas existe algo que ele teme mais do que qualquer exército celestial. Um filho de Deus que conhece sua verdadeira posição espiritual. E qual é essa posição? Você não está lutando para conseguir proteção. Você já está protegido. Você não está implorando por um esconderijo. Você já habita no esconderijo do Altíssimo. A batalha não é para conquistar território. A batalha é para você entender que o território já foi conquistado por Cristo na cruz. O inimigo sabe disso, por isso ele trabalha incansavelmente para que você esqueça quem você é. Para que você viva como mendigo espiritual quando já é herdeiro do rei. Para que você suplique por migalhas quando a mesa está posta com banquete completo. Mas hoje isso muda. Hoje você não vai apenas orar o Salmo 91. Você vai decretar, declarar, estabelecer cada palavra como uma sentença judicial no tribunal do céu. Porque essa não é uma oração comum, é um pacto de sangue. É uma aliança inabalável entre você e o Deus Todo-Poderoso. É a única oração na Bíblia que contém mais promessas de proteção do que qualquer outro texto. 16 versículos, 16 fortalezas, 16 muralhas intransponíveis ao redor da sua vida. O inimigo pode ter estudado suas fraquezas, mas ele tremeu quando você descobriu esta verdade. Ele pode ter mapeado seus medos, mas ele recuou quando você declarou seu refúgio, porque ele sabe algo que talvez você ainda não saiba. Quando um filho de Deus habita conscientemente no esconderijo do Altíssimo, quando ele descansa à sombra do Onipotente, nenhuma arma forjada contra ele prosperará. Nenhuma. Zero. Nem física, nem espiritual, nem emocional, nem financeira. Você está cansado de viver na defensiva, cansado de sentir que está sempre correndo dos ataques, cansado de acordar com aquela sensação de peso, como se algo invisível estivesse te oprimindo? Então preste atenção, porque o que você vai receber agora não é apenas uma oração. É uma declaração de guerra contra todo principado, potestade e hostes espirituais da maldade que ousaram tocar na vida de um filho do Altíssimo. E quando você terminar esta oração, o inferno inteiro saberá que você não está mais disponível para ataques, que você não é mais território de conquista, que você está sob o sangue de Jesus e coberto pela sombra do Onipotente. Agora, eu quero que você faça algo poderoso comigo. Se você crê que o Salmo 91 é mais do que palavras bonitas, se você crê que é um pacto de proteção divina, então escreva nos comentários agora: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Declare isso. Profetize isso sobre sua vida, porque quando você declara, os céus se movem. Quando você declara, anjos são designados. Quando você declara, o inimigo recua. Escreva agora: eu habito no esconderijo do Altíssimo. E se este canal tem trazido palavra de Deus, que fortalece sua fé, toque no botão de inscrição, porque você precisa continuar recebendo estas verdades que libertam, protegem e transformam vidas. Porque você não é vítima do inferno.
Você é guerreiro do céu. Você não está à mercê das circunstâncias. Você está sob as asas do Altíssimo. Você não foi chamado para viver com medo. Você foi chamado para viver em autoridade. E o Salmo 91 não é um desejo, é um decreto. Não é uma esperança, é uma garantia. Não é uma possibilidade, é uma promessa selada com o sangue do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deixa eu te contar sobre um homem que viveu o Salmo 91 antes mesmo dele estar escrito em suas mãos. Um homem chamado Daniel. Ele não tinha o texto decorado, mas ele tinha algo maior. Ele tinha a revelação viva de quem é o Deus Altíssimo. E quando você tem essa revelação, o texto se torna realidade, não apenas religião. Daniel estava em uma nação estrangeira, cercado de inimigos visíveis e invisíveis. Homens poderosos conspiraram contra ele, tramaram sua morte, manipularam o rei e conseguiram uma sentença de morte assinada e selada. A cova dos leões estava preparada. Feras famintas aguardavam. O decreto era irrevogável. Qualquer pessoa normal teria entrado em pânico, negociado sua fé, se escondido, fugido. Mas Daniel fez algo que parecia loucura para a mente humana. Ele abriu as janelas da sua casa, ajoelhou-se e orou exatamente como sempre fez. Ele não orou pedindo que Deus mudasse o decreto. Ele não implorou por uma escapatória. Ele simplesmente habitou no esconderijo do Altíssimo. Ele descansou à sombra do Onipotente. E quando fizeram isso, algo poderoso aconteceu no mundo invisível. Enquanto homens celebravam sua sentença de morte, anjos receberam ordens de proteção. Enquanto leões rugiam de fome, mandatos celestiais eram emitidos. Enquanto a cova se fechava sobre Daniel, a boca das feras se fechava pela mão de Deus. A Bíblia diz que o rei não conseguiu dormir naquela noite. Ele sabia que havia assinado a morte de um homem justo, mas Daniel dormiu, no meio de leões, cercado por ameaças reais, com a morte respirando ao seu redor. E ele dormiu em paz, porque quem habita no esconderijo do Altíssimo não perde o sono por causa de leões, nem literais, nem metafóricos, nem os que rugem na selva, nem os que atacam na forma de doenças, falências, traições ou perseguições. Quando o dia amanheceu e a pedra foi removida, Daniel estava intacto, nem um arranhão, nem um fio de cabelo fora do lugar. Os leões estavam mansos como cordeiros ao seu redor. E a primeira coisa que ele disse ao rei foi: "Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." Ele não disse que teve sorte, não disse que os leões não estavam com fome. Ele declarou a verdade espiritual. Deus enviou proteção sobrenatural porque ele habitava no esconderijo do Altíssimo. E sabe o que aconteceu com aqueles que conspiraram contra Daniel? Eles foram lançados na mesma cova, e antes mesmo de tocarem o chão, os leões os despedaçaram. A mesma cova, os mesmos leões, mas resultados completamente opostos. Por quê? Porque proteção divina não é sobre localização física, é sobre posição espiritual. Não é sobre evitar a fornalha ou a cova, é sobre ter Deus dentro dela com você. Você está enfrentando sua própria cova dos leões agora? Diagnósticos que rugem como feras, dívidas que cercam como predadores, relacionamentos que ameaçam te despedaçar, inimigos que tramam nas sombras? Então ouça bem. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões de Daniel vai fechar a boca de todo leão que ruge contra você. O mesmo Deus que enviou anjos para proteger Daniel, designa anjos para te guardar em todos os teus caminhos. A mesma proteção, o mesmo poder, a mesma aliança. Porque o Salmo 91 não é história antiga, é promessa atual. Não é relato do passado, é decreto para o seu presente. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti neste momento reconhecendo que Tu és o Altíssimo, o Deus que reina sobre todo principado e potestade, sobre toda força visível e invisível.
Com toda a autoridade que me foi dada em teu nome, agora estabeleço esta verdade. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Não estou visitando este lugar, não estou passando por ele, eu habito ali. Fiz minha morada no lugar secreto da tua presença, onde nenhum inimigo pode entrar, onde nenhuma arma pode alcançar, onde nenhuma estratégia do inferno pode prosperar. À sombra do Onipotente eu descanso. E essa sombra não é uma proteção parcial, é cobertura completa. Assim como uma sombra cobre totalmente aquilo que está embaixo dela, assim tua presença me cobre completamente. Minha mente está coberta, meus pensamentos estão protegidos. Meu corpo está coberto, minha saúde está guardada. Minha família está coberta, meus filhos estão selados. Minhas finanças estão cobertas, meu trabalho está protegido. Nada em mim está exposto ao inimigo, porque estou totalmente à sombra do Onipotente. Senhor, proclamo ao Senhor que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Não um refúgio temporário, mas meu refúgio permanente. Não uma fortaleza com brechas, mas uma fortaleza impenetrável. Tu és o meu Deus, em quem confio. E essa confiança não é baseada nas circunstâncias, não depende do que vejo ou sinto, está fundamentada em quem Tu és, imutável, fiel, poderoso, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Tu protegeste Daniel na cova dos leões, Tu me proteges na minha cova. Se Tu guardaste os 3 jovens na fornalha, Tu me guardas no meu fogo. Se Tu fechaste a boca de feras famintas, Tu fechas a boca de todo inimigo que ruge contra mim. Agora estabeleço em Teu nome que Tu me livras do laço do passarinheiro. Todo laço armado nas sombras, toda armadilha escondida no meu caminho, toda cilada preparada contra minha família, cancelo agora. O inimigo pode ter trabalhado na escuridão, mas Tua luz revela e destrói. Ele pode ter planejado no silêncio, mas Tua voz troveja e anula. Os laços estão quebrados, as armadilhas estão desativadas, as ciladas se voltam contra quem as armou. Porque eu não caminho sozinho, eu caminho contigo, e nenhum laço pode prender quem está nas Tuas mãos. Senhor, reconheço que Tu me livras da peste perniciosa, dessa enfermidade destruidora que tenta afetar meu corpo, minha mente, minha alma. Toda doença que foi decretada contra mim, anulo agora em nome de Jesus. Todo diagnóstico que tentou me sentenciar, revogo pela autoridade do sangue do Cordeiro. Toda enfermidade hereditária, toda maldição geracional, toda peste que persegue minha linhagem, quebro, cancelo, anulo. Pelas Tuas pisaduras, eu fui sarado. Pelo Teu sangue, eu sou curado. Pela Tua ressurreição, eu tenho vida abundante. A peste perniciosa não tem permissão para tocar em quem está coberto pela sombra do Onipotente. Com Suas penas, Tu me cobres, Senhor. Como uma águia protege seus filhotes debaixo de suas asas poderosas, assim Tu me proteges. E debaixo de Tuas asas, eu me refugio. Este não é um esconderijo de medo, é um lugar de intimidade. Não é fuga de covardes, é descanso de filhos. Ali, eu não apenas me escondo, eu me fortaleço. Ali eu não apenas sobrevivo, eu prospero. Porque Tuas asas não apenas cobrem, elas também sustentam. Não apenas protegem, elas também elevam. Quando eu estou debaixo de Tuas asas, eu vejo a batalha da Tua perspectiva, não da perspectiva do inimigo. E Tua verdade, Senhor, é o escudo e a couraça que me protege. Não minhas forças, não minha sabedoria, não meus recursos, mas Tua verdade, a verdade de que Tu és maior, a verdade de que já venceste, a verdade de que o inferno não prevalecerá. Essa verdade é minha armadura impenetrável. Quando o inimigo lança mentiras, eu respondo com Tua verdade. Quando ele tenta me fazer duvidar, eu me agarro em Tua palavra. Quando ele sussurra derrota, proclamo vitória. Porque Tua verdade não muda conforme as circunstâncias, ela estabelece as circunstâncias.
Afirmo agora que não temerei o terror da noite, essas trevas que tentam me oprimir quando deito minha cabeça. Esses pensamentos atormentadores que atacam no silêncio da madrugada. Essas ansiedades que roubam meu sono, esses medos que aceleram meu coração, essas insônias demoníacas que tentam me esgotar. Estabeleço que meu sono é doce, porque tu me fazes repousar em segurança. A noite não tem autoridade sobre quem pertence à luz do mundo. Os terrores noturnos recuam diante da presença do Senhor dos Exércitos. Eu durmo em paz, eu descanso em segurança, porque anjos montam guarda ao redor da minha cama, e nenhum terror pode atravessar esse cerco angelical. Recuso temer a seta que voa de dia, esses ataques súbitos e inesperados que vêm quando menos espero. Palavras como flechas lançadas para me ferir, calúnias como dardos atirados para me destruir, traições como setas envenenadas para me matar. Mas afirmo que nenhuma seta atinge o alvo, porque eu estou escondido em Cristo. Nenhum dardo perfura, porque estou coberto com a armadura de Deus. Nenhuma flecha prospera, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. As setas podem ser lançadas, mas caem antes de me alcançar. Os dardos podem ser atirados, mas se desviam da minha direção. Rejeito o medo da peste que anda na escuridão, essas enfermidades que se movem nas sombras tentando me contaminar. Vírus invisíveis, bactérias ocultas, doenças que atacam sorrateiramente. Mas eu estou imunizado pelo sangue de Jesus, selado pela unção do Espírito Santo, protegido pela aliança do Altíssimo. A peste pode andar, mas não pode me tocar. Pode se aproximar, mas não pode me contaminar. Porque há um limite estabelecido ao redor da minha vida que nenhuma enfermidade pode cruzar. Há uma linha de sangue que nenhuma peste pode atravessar. Nem a mortandade que assola ao meio-dia me atingirá. Mesmo quando a destruição está ao meu redor, quando milhares caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, isso não se aproxima de mim, não por sorte, não por acaso, mas por decreto divino. Porque eu não estou na posição deles, eu estou na posição do protegido. Não estou debaixo de maldição, estou debaixo de bênção. Não caminho sem cobertura, caminho sob as asas do Altíssimo. Os números podem ser aterrorizantes, as estatísticas podem ser assustadoras, mas eu não sou estatística, eu sou filho do Deus vivo. Contemplarei com meus olhos a recompensa dos ímpios. Verei a justiça de Deus sendo executada. Verei meus inimigos sendo confundidos. Não porque desejo mal a ninguém, mas porque a justiça divina é perfeita. Aqueles que cavaram covas para mim cairão nelas. Aqueles que lançaram flechas contra mim serão atingidos por elas. Aqueles que armaram laços para mim serão presos neles. Não pela minha vingança, mas pela justiça do justo juiz. Verei com meus próprios olhos que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E toda língua que se levantar contra mim em juízo, condenarei. Porque eu, Senhor, fiz do Altíssimo a minha habitação, não uma visita ocasional, mas minha residência permanente. O Senhor é o meu refúgio, não um refúgio, mas o refúgio. Nenhum mal me sucederá, porque o mal não tem acesso ao lugar secreto da tua presença. Nenhuma praga chegará à minha tenda, porque minha tenda está cercada por anjos, guardada por fogo, protegida por sangue. Minha casa é território sagrado. Minha família é propriedade do Altíssimo. Meus filhos estão selados. Meu cônjuge está protegido. Meu lar é fortaleza inexpugnável. Reconheço que aos seus anjos tu dás ordem a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Anjos poderosos, guerreiros celestiais, mensageiros de fogo foram designados para minha proteção. Eles não dormem, não se distraem, não falham. Eles me guardam quando eu saio e quando eu entro. Me protegem quando estou acordado e quando durmo. Me defendem no trabalho, na rua, em casa, em qualquer lugar.
porque a ordem veio do trono, e ordens do trono são irrevogáveis. Eles me sustentam nas suas mãos, para que eu não tropece com o pé em pedra. Cada passo que dou é supervisionado por seres angelicais. Cada decisão é guardada por inteligência celestial. Não tropeço porque sou sustentado. Não caio porque sou segurado. Não falho porque sou amparado. As pedras do caminho não me fazem cair. Elas se tornam degraus para subir mais alto. Os obstáculos não me detêm. Eles se transformam em oportunidades. Porque mãos angelicais me sustentam. E essas mãos nunca fraquejam. Sobre o leão e a áspide pisarei. Calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. Toda a força demoníaca representada pelo leão, piso com autoridade. Toda a astúcia satânica simbolizada pela serpente, esmago sem hesitação. O leão pode rugir, mas está debaixo dos meus pés. A serpente pode sibilar, mas está sob minha autoridade. Porque Jesus me deu poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada absolutamente me causará dano. A cabeça da serpente foi esmagada no Calvário, e agora tenho autoridade para continuar pisando sobre toda manifestação desse inimigo derrotado. Porque o Senhor diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Meu amor por ti, Senhor, não é religião vazia, é relacionamento real. E esse relacionamento ativa livramento. Te amo e por isso tu me livras. Põe-me em alto retiro, porque conheço o teu nome. Não apenas conheço sobre ti, eu te conheço pessoalmente. Conheço o teu nome, Jeová Jiré, meu provedor fiel. Conheço o teu nome, Jeová Rafa, meu curador sobrenatural. Conheço o teu nome, Jeová Nissi, minha bandeira de vitória. Conheço o teu nome, Jeová Shalom, minha paz que excede todo entendimento. Conhecer teu nome me coloca em posição de altitude espiritual, onde o inimigo não alcança. Quando te invocar, tu me respondes. Não talvez, não possivelmente. Tu respondes com certeza. Estarás comigo na angústia, não depois dela, durante ela. Não me deixarás sozinho no vale. Descerás ao vale comigo. Não esperarás a tempestade passar. Entrarás na tempestade ao meu lado. Tu me livras e me honras. Livramento e honra. Proteção e promoção. Segurança e exaltação. Porque teus planos para mim são de bem e não de mal, para me dar futuro e esperança. Me fartas com longura de dias. Não dias vazios, mas dias cheios de propósito. Não apenas quantidade de vida, mas qualidade de vida. Vida abundante, vida plena, vida frutífera, vida que transborda sobre outros. E me mostras a tua salvação. Não apenas me falas sobre salvação, tu me revelas pessoalmente. Não apenas prometes livramento, tu manifestas na prática. Verei tua glória com meus próprios olhos. Contemplarei tua bondade em terra dos viventes. Testemunharei teu poder operando em minha vida. E meu testemunho será tão poderoso que outros crerão. Minha história será tão impactante que vidas serão transformadas. Porque tu não me proteges apenas para meu benefício pessoal, mas para que eu seja testemunha viva do teu poder protetor diante das nações. Amém. A partir deste momento, algo mudou no mundo espiritual. Você não apenas orou, você decretou. Não apenas leu palavras, você ativou promessas. Não apenas falou uma oração, você assinou um pacto de sangue com o Deus Altíssimo. E o inferno inteiro acabou de receber a notificação. Você não está mais disponível para ataques. Você não é mais território de conquista. Você habita no esconderijo do Altíssimo, e esse endereço espiritual é inacessível para o inimigo. Eu decreto sobre sua vida agora. Nos próximos 30 dias você verá evidências tangíveis desta proteção sobrenatural. Situações que pareciam impossíveis começarão a se resolver. Portas que estavam fechadas começarão a se abrir. Inimigos que estavam ativos começarão a recuar. Não porque o mundo mudou,
mas porque sua posição espiritual foi estabelecida. Você saiu da posição de vítima e entrou na posição de vitorioso. Saiu da defensiva e entrou na ofensiva. Saiu do medo e entrou na fé inabalável. O Salmo 91 não é uma oração para repetir quando você está desesperado. É uma declaração para viver todos os dias. É uma identidade para carregar, não apenas palavras para recitar. E quando você vive conscientemente nesta verdade, quando você acorda sabendo que habita no esconderijo do Altíssimo, quando você se deita descansando à sombra do Onipotente, sua vida inteira se transforma. Seus inimigos percebem que você mudou. As circunstâncias percebem que você não é mais o mesmo. O inferno inteiro sente que você descobriu quem você realmente é. Você está mais perto da sua vitória do que imagina. Mais perto do seu milagre do que você pensa. Mais perto da manifestação da promessa do que seus olhos naturais conseguem ver. Porque enquanto você declarava esta oração, anjos estavam sendo designados. Enquanto você decretava proteção, ordens celestiais estavam sendo emitidas. Enquanto você proclamava as promessas do Salmo 91, estratégias do inferno estavam sendo canceladas. Você não vê ainda, mas já está acontecendo. Você não sente ainda, mas já está em movimento. Você não tocou ainda, mas já está garantido. E o seu testemunho será maior que a sua luta. A história que você vai contar sobre proteção divina será mais poderosa que todos os ataques que você enfrentou. As pessoas vão olhar para a sua vida e perguntar: como você sobreviveu? Como você venceu? Como você está de pé quando tantos caíram? E você vai responder exatamente como Daniel respondeu: meu Deus enviou seu anjo e me protegeu. Não foi minha força, não foi minha sabedoria, foi o Salmo 91 vivo na minha vida. Foi habitar conscientemente no esconderijo do Altíssimo. Foi descansar deliberadamente à sombra do Onipotente. Eu profetizo sobre você agora. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhuma. Zero. Nem física, nem espiritual, nem emocional, nem financeira. Toda língua que se levantar contra você em juízo, você condenará. Este é o seu direito como servo do Senhor. Esta é sua herança, não uma possibilidade, uma certeza, não uma esperança, uma garantia. Não um talvez, um decreto selado com o sangue do Cordeiro que venceu a morte, o inferno e o túmulo. Agora eu quero que você faça algo poderoso. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu o poder destas palavras penetrando sua alma, se você crê que o Salmo 91 é mais do que texto bíblico, mas é escudo espiritual ativo na sua vida, então escreva amém nos comentários agora. Declare seu acordo, profetize sua fé, ative sua autoridade. Quando você escreve amém, você não está apenas concordando com palavras, você está selando um pacto, está assinando um contrato celestial, está confirmando sua posição no esconderijo do Altíssimo. E se você conhece alguém que está sob ataque espiritual agora, alguém que está enfrentando sua própria cova dos leões, alguém que precisa deste escudo de proteção sobrenatural, compartilhe esta oração com essa pessoa. Não guarde para você o que pode salvar outro. Não silencie o que pode libertar alguém. Seja instrumento de Deus para levar esta palavra de poder e proteção para quem está em batalha. Porque você foi escolhido para mais do que sobreviver. Você foi chamado para vencer. Não apenas para escapar dos ataques, mas para testemunhar da proteção. Não apenas para se defender, mas para avançar. Você é guerreiro do reino, filho do Altíssimo, protegido pela sombra do Onipotente. E a partir de hoje, sua história muda. Seu território está marcado, sua vida está selada, sua família está guardada, seus sonhos estão protegidos. O Salmo 91 não é apenas oração, é profecia sobre seu futuro, é decreto
sobre seu destino. É sentença judicial contra todo inimigo que ousou tocar em propriedade do Altíssimo. E você pode descansar agora, pode dormir em paz, pode viver sem medo, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E nenhum inimigo, por mais forte que pareça, pode prevalecer contra quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente.